Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade nessa semana falando sobre o solo. Então, vocês estão vendo que esse assunto é um assunto muito importante porque ele tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? O solo é um elemento, como eu já falei, muito importante. É, é só a gente pensar na produção de alimentos. Sem o solo, dificilmente a gente teria uma produção de alimento tão rica e diversificada. Tudo bem que muitos alimentos são produzidos artificialmente, industrialmente, mas a maior parte ainda vem daquela produção agrícola lá no solo que a gente vê aí na televisão, na internet. Então, essa produção, quanto maior ela for, mais problemas elas trazem para o solo, né? A gente sabe que para produzir alimentos, para produzir também não só para a gente, mas para os animais que precisam comer e que ficam nesse solo, esse solo ele sofre, tá, com essa produção. E isso, nossa dependência com relação ao solo, ela sempre existiu. Por isso que a conservação do solo, o uso racional, correto do solo é muito importante. Só que a gente sabe que isso não acontece na maior parte dos países que produzem os seus alimentos, né? Estima-se aí que cerca de 6 milhões de hectares são perdidos todos os anos por conta do mau uso do solo, né? Não é só ir lá plantar, colher, se alimentar e vender. Essa produção ela precisa ser feita de uma forma racional e adequada. Porém, os países eles se depararam com uma necessidade de produção de alimentos muito grande e muitas vezes o uso de algumas substâncias e elementos para poder potencializar e acelerar essa produção que acabam afetando a qualidade do solo às vezes até a curto prazo, eu ia falar a longo prazo, mas às vezes até a curto prazo esse solo ele se torna infértil. O que isso quer dizer? É quando esse solo ele perde aquela camada de matéria orgânica, porque é essa camada que alimenta a plantação que vai ser feita ali. E se essa plantação ela é feita num ritmo muito acelerado, com o uso de elementos químicos para acelerar ainda mais, ela perde esses nutrientes e aí daqui a algum tempo, se você plantar alguma coisa ali, dificilmente vai nascer, tá? Nas próximas aulas nós vamos ver formas de se plantar, de fazer ali a produção, mas de uma forma mais consciente, mais correta, evitando a perda desse solo num período muito curto. A erosão, que a gente também vai ver, é uma das principais formas de degradação desse solo, principalmente no que diz respeito ao deslocamento de partes desse solo, né? Então, se eu tenho ali uma vegetação que é de cultivo imediato, né? Eu vou plantar ali, por exemplo, a cana e vou retirar. Esse solo ele fica muito exposto. Então, aquela questão, né, da chuva e do vento batendo ali naquele solo, ele vai ser deslocado, ele vai ser degradado. E isso não é bom, né? E o uso de agrotóxicos, né? Agrotóxicos são essas substâncias químicas que são produzidas industrialmente, que são jogadas no solo para que aquele solo ele potencialize a sua fertilidade e aquilo que foi plantado cresça de uma forma mais acelerada. Mas esses elementos químicos não são naturais ao solo e aí o solo ele acaba perdendo aqueles nutrientes naturais que ele tinha e aí, né, daqui a pouco esse solo ele não consegue mais produzir da mesma forma. Então, por um lado potencializa, por um outro lado os agrotóxicos prejudicam a nossa saúde e também destroem os solos, tá? Então, pessoal, essa semana é bem simples, né? É a gente pensar na importância dos solos, como que ele é formado, né? Eu falei que o solo ele demora milhões e milhões de anos para se formar. E aí, quando vem esse processo de produção agrícola, que é importante, sem ele a gente não sobrevive, porque é dali que vem o nosso alimento, mas esse processo agrícola muito agressivo, com o uso de substâncias químicas que são os agrotóxicos e formas de cultivo que não são favoráveis para que esse solo ele se recupere, isso faz com que esse solo perca a sua fertilidade e, consequentemente, a gente perde o que poderia ser mais alimentos, né? Uma área onde poderia ser plantado mais alimentos, porque há uma ambição de se produzir para poder vender mais,
mas não pensa que daqui a alguns anos não vai dar mais para plantar naquele lugar. Tá bom? Então vocês vão produzir um texto pensando nisso, na formação do solo, na degradação e como que isso afeta daqui a algum tempo a nossa vida, a produção de alimentos, enfim. Vocês vão falar um pouquinho sobre isso. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau!